Quero convidar vocês nesse momento a ler a palavra de Deus na carta do apóstolo João, a segunda carta. Convido vocês a ler comigo aqui, do versículo 4 até o versículo 11. Vamos ler? Vamos ler a palavra de Deus? Segunda carta do apóstolo João, não tem capítulo, versículo 4 até o versículo 11. Vou fazer a leitura, convido sua atenção para entender o que a palavra está nos revelando, nos advertindo, nos ensinando. Amém? Vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Muito me alegro, versículo 4. Segunda carta do apóstolo João, a partir do versículo 4 até o versículo 11. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Sério, o apóstolo João se dirigindo aqui a uma irmã, se alegrando que os filhos dela também estavam na verdade. E o apóstolo João vai dizendo assim, é uma carta advertindo aqui os irmãos, as irmãs, contra os falsos profetas, falsas doutrinas. Escutem e vamos aprender com a palavra. Vamos examinar e analisar a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo, porque não tem capítulo, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Olha o que o João está advertindo, instruindo, orientando essa irmã aqui, diante dos filhos dela que também receberam a verdade. O que é a verdade? Jesus. E aí João vai dizendo, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Nele quem? Qual é o mandamento de Deus? Qual é o novo mandamento de Deus? Que estejamos em Cristo, que creiamos em Cristo, que nos convertemos a Cristo, que sigamos a Cristo, que nos rendemos a Cristo, que nos direcione a Cristo para estar nele. É o amor de Deus com o qual nós devemos amar, como ele nos amou. Esse é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus não é esse conjunto de regra, de doutrina que colocam aí. Vamos para cá, vem para cá. Vamos continuar lendo. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, estejais firmado nele, Jesus. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. João aqui está se referindo àqueles que vão se tornar anticristo, por negar a Jesus, negar a deidade dele e a doutrina de Cristo. Não se manter na doutrina de Cristo. Aí João vai escrevendo aqui, no versículo 8, vamos continuar lendo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Aí você tem que parar e analisar a palavra. O que ela está dizendo, o que ela está advertindo, qual o ensinamento que está saindo da palavra, não é daqui do que eu acho, é da palavra que eu tenho que levar para você. Então João vai dizer, versículo 8, da sua segunda carta, olhai por vós, para que não percamos o que temos ganho. O que é que temos ganho? Não perder o que temos ganho? E será que pode perder? Será? Mas aqui o apóstolo está advertindo. Cuidado para você não perder o que já tem ganho.
O que tu já tem ganho? A esperança da fé que te leva à promessa da vida eterna com Deus, o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus, através de Jesus. Você já ganhou isso? Já alcançou o dom gratuito de Deus? Já está dentro dessa promessa? Cuidado, para que você não perca. Antes, tem que perseverar até o fim para receber, no final, a eternidade, a bênção, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que isso só vai ser no final. E o apóstolo João está aqui advertindo. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos. Olha que você pode perder o que tem ganho. Por isso que Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para quê? Qual o objetivo de eu guardar? Para que ninguém tomes a minha coroa. Nesse sentido aqui, Jesus está falando da posição que você já se encontra em Cristo para com Deus lá no céu. Cuidado, para ninguém tomar de você essa dádiva, esse dom gratuito. Não é Deus que toma, é você que rejeita, abandona e despreza, como fez Esaú. Não foi o pai de Esaú que tirou a bênção dele. Não foi o pai de Esaú, não é? Jacó, foi Jacó, o pai de Esaú. Não, Jacó, né? Foi Isaac. Isaac que foi pai de Esaú e de Jacó. Não é isso? Se eu estiver enganado aí, bota um comentário aí, me corrija aí. Porque agora, mas os dois irmãos, Esaú e Jacó, filho de Isaac. Isso. Abraão, Isaac e Jacó. Isso. Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura. Isso significava muito para os judeus. Isso era uma bênção muito importante para os judeus. Herdar a herança do pai. Como o principal, o primogênito. Mas Esaú, ele desprezou. Não foi Isaac que tomou. Não foi Isaac que tirou dele. Foi ele que abriu mão. Isso nos dá um ensinamento de que nós podemos abrir mão da herança que Deus já nos deu em Cristo. Já temos ela porque estamos em Cristo. Mas se a gente não cuidar, a gente abre mão, despreza. E esse é o trabalho do diabo. Bramando ao nosso derredor. Buscando a oportunidade para que ele encontre essa oportunidade e isso aconteça. Cuidado. Então é isso aqui que o apóstolo João está falando aqui no versículo 8 da sua segunda carta, que não tem capítulo. João vai dizer: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Amém? Paulo vai dizer: tudo reputei por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Já ganhei o conhecimento de Cristo, as bênçãos em Cristo, a promessa em Cristo. Cuidado. Paulo vai dizer: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cuidado. Eu já tenho ganho, mas ainda estou no caminho para receber e desfrutar dela. Eu já estou na promessa. Cuidado para não perder. Você pode perder, você pode abrir mão, apostatando da fé, desapercebendo, não sendo prudente e sendo louco, desprovido da sua maior responsabilidade, de guardar o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A fé que te leva a essa bênção. A fé que te leva a alcançar o dom gratuito de Deus por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé que tu já recebeu, que já foi gerada, que já foi iluminado o teu entendimento, que já foi esclarecido, e você já tem a alegria, a convicção, o selo da promessa. Cuidado para não perder. Cuidado, viu? Cuidado com essas conversas de que não se perde. Que Deus deu e determinou, e ninguém mais perde. Cuidado. Não é isso que a palavra ensina. Vamos lá, vem para cá. Então o apóstolo João vai aqui advertir. É uma carta que ele escreveu nesse contexto aqui, está falando com uma senhora. Não sei quem é. Eu não estudei isso aqui ainda. Eu sei que ele está se dirigindo a uma mulher, o qual os filhos delas creram no Evangelho. E Paulo está advertindo elas contra os falsos profetas que se tornam anticristo
pois negam a verdade de Cristo, não se submetem ao Evangelho e combatem contra com seus conceitos e doutrinas que estabelecem. É o que João está advertindo aqui. No versículo 8, o apóstolo João vai dizer: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. É muito bom quando você lê um texto, você analisar o contexto, para você entender o que você está lendo, de onde é que está sendo, não é, realizado aquela conversa, o que está acontecendo, qual o propósito aqui, aonde foi que esse texto saiu, por qual motivo João falou isso. Está advertindo aqui essa mulher. Essa igreja aqui, que era ela e os filhos que se converteram a Cristo. E João está orientando ela. Olha o que João vai dizer agora no versículo 9. Nós lemos o versículo 8. Escute agora o versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aqui a gente tem que parar. Aqui eu tenho que parar para convidar a sua atenção para entender isso aqui. Para receber esse ensino, para receber essa orientação, para receber essa advertência, para receber essa grande orientação, para você ter cuidado, para você ser precavido, para você ser prudente, para você estar firmado, para não se deixar levar, nem perder o que já tem ganho, para não se deixar apostatar, nem ser desviado, nem levado por vento de doutrina, nem desviado da fé por ensino de doutrina de demônios, por homens enganadores, falsos profetas, que negam a verdade do Evangelho, negam a Cristo. Por isso que João vai dizer, antes Cristo, já são o anticristo. Não é que o homem da iniquidade se manifestou, é que muitos já estão se fazendo anticristo, negando a Jesus e combatendo contra a verdade do Evangelho por meio de formular doutrinas, conceitos, estabelecer ensino, instrução que não condiz com a verdade de Deus. Está tirando o povo da verdade de Deus. E é isso que o apóstolo João está advertindo aqui. João está dizendo, olha, cuidado, viu? Para que você não perca o que tem ganho. Antes você fique firme para receber o inteiro galardão no final do labor desta vida. Aí João no versículo 9 vai dizer, todo aquele, João agora vai advertir essa mulher aqui. João agora vai orientar ela com os filhos dela que creram no Evangelho. João agora vai dizer, todo aquele que prevarica, prevaricar é a pessoa que não se submete a uma direção, que não se mantém firme numa posição, que não obedece aquilo que lhe foi orientado e sai por outro meio e não permanece. É isso que acontece com aqueles que não permanecem no Evangelho de Cristo, não se mantém na direção do Evangelho de Cristo. Foi orientado, chamado para pregar o Evangelho de Cristo e está pregando conceitos paralelos, adicionando, subtraindo e colocando, não é, coisas no Evangelho. Esses prevarica. Prevaricar é isso. E é isso que João está dizendo. Está advertindo aqui sobre aqueles que pregam doutrina que não é a de Cristo. João vai dizer, todo aquele que prega, que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Cuidado. Como é que eu sei que uma pessoa não tem a Deus? Se ela não está dentro de uma igreja, ela não tem a Deus. Não é esse o princípio. Como é que eu sei que uma pessoa é de Deus? Se ela estiver dentro de uma igreja, ela é de Deus. Não é esse o princípio. O princípio está aqui. A palavra está nos ensinando, não só aqui, João, mas Jesus também ensina. Jesus vai dizer que quem é de Deus é quem está na palavra. É quem está selado pelo Espírito Santo. É quem está na luz que é o Evangelho, que é Cristo. Quem é de Deus permanece na doutrina de Cristo. Todo aquele que está na doutrina, que não persevera na doutrina de Cristo, pode até falar de Jesus, pode até dizer que Jesus é grande, pode até pregar Jesus como Salvador, mas não persevera na doutrina dele. Está adicionando, acrescentando, desviando da doutrina, criando outros conceitos, usando só o nome de Jesus, mas não está firme e fiel na doutrina de Cristo.
É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Como eu compreendo uma pessoa que não tem a Deus? Quando eu analiso o que ela prega, o entendimento dela, a instrução que ela dá, o ensino que ela dá, digo logo, não vem da parte de Deus. Essa pessoa não está guiada pelo Espírito Santo. Essa doutrina não é de Cristo. É por isso que eu digo, irmão, sejamos prudentes. Sejamos prudentes. Vida com Deus não é questão de você estar filiado, sendo membro de uma igreja, participando de usos e costumes, devoção, prática, ritual, culto, vivendo ali as obrigações. Vida com Deus não é isso. Não é isso que leva o homem a Deus. Esse não é o princípio da comunhão e da vida com Deus. Vida com Deus é na palavra. É com o entendimento transformado. É sendo esclarecido e andando no sentido da palavra. Estando firme no evangelho. Isso é vida com Deus. Isso é estar em Deus. Isso é ser de Deus. É estar no evangelho. É estar perseverando na doutrina de Cristo. Não se deixando contaminar por nenhum vento de doutrina, por nenhum movimento, por nenhuma heresia que está sendo pregada em nome de doutrina. Não se deixar mover, nem se deixar levar por nenhum teólogo, doutor, bacharel, ou seja, qual for o homem que venha dizendo que Deus enviou, que está trazendo revelação, visão. Tudo aquilo que não condiz com o evangelho de Cristo, não devemos aceitar. Pode vir um anjo do céu. Pode aparecer um homem de branco dizendo, eu sou Jesus, estou trazendo a vocês uma instrução que vai de encontro ao evangelho, que os apóstolos pregaram, que Jesus trouxe. Eu repreendo logo, isso é demônio. Transfigurado em homem de branco. Cuidado com esse negócio de homem de branco, cuidado com esse negócio de visão, cuidado com esse negócio de revelação, porque o profeta revelou. Tu tem que estar firme aqui, ó. Aqui é que está o lugar de tu estar com a tua vida firme em Deus. É firmado e praticando o que aqui está revelado, não é o que revela o povo por aí. A revelação segura é a das Escrituras, não é a de profeta que está por aí, levando mentira como se fosse revelação de Deus. Cuidado. Aqui eu advirto, eu oriento, dentro daquilo que é de prudência para nós cristãos. Se você não dá ouvido e não se importa, amém. Não estou aqui preocupado em forçar ninguém a ouvir e a seguir. Estou apenas cumprindo meu ofício da vocação que Deus me deu no reino dele, para, como membro da igreja, levar a palavra, a instrução, o ensino, para edificar os membros que formam a igreja. Aqueles que ouvem. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Bem-aventurados são os que ouvirem e crerem. E crerem. Eu estou aqui fazendo esse trabalho de esclarecimento, como ministro do evangelho, combatendo com os falsos ensinos, pregado pelos falsos ensinadores. João aqui vai advertir sobre isso. João combateu contra os falsos profetas. João protegeu, advertiu os irmãos contra as falsas doutrinas, sempre advertindo os irmãos. E ele, nesse contexto aqui, dessa segunda carta, ele está se dirigindo a uma irmã e dizendo, irmã, cuidado com os filhos dela que receberam também a verdade e se salvaram. João está advertindo eles, tenham cuidado, para que vocês não percam o que já têm ganho. Pois, se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, João vai dizer, não tem a Deus. João vai dizer, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e o Filho. Quem não persevera, não tem. Aí João vai dizer aqui, ei, não recebam eles, nem tampouco os saudeis. Não recebam ele nas suas casas. Ah, nós somos irmãos que viemos aqui para comungar. Comungar, nós só temos comunhão com quem está na doutrina de Cristo. Nós não temos comunhão com quem não está na fé. A fé não é a fé de igreja, de religião. A fé é na doutrina, é em Cristo. Eu só tenho comunhão com um irmão na fé, se ele estiver na fé, se ele estiver na doutrina, se ele estiver na fé, na esperança, seguindo a um só Senhor, sendo membro de um só corpo, estando batizado por um só batismo, de um só Espírito, que forma um só corpo. Eu só tenho comunhão com aqueles que estão na palavra, na doutrina, não é quem está dentro de igreja. É isso que o apóstolo João vai dizer.
Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. A luz é a palavra. Só tem comunhão, o cristão só pode ter comunhão com outro irmão que se diz da fé, se ele estiver na doutrina. Se não tiver, está reprovado. Não comunique com ele. Aparta-te dele, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É o que João vai dizer aqui. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. E o apóstolo Paulo vai dizer, aparta-te dele. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu trouxe, vocês creram em vão, não podem se salvar. Salvação não é dentro da igreja, é no evangelho. O evangelho não é uma religião, não é uma vida de formalidade religiosa. O evangelho é o conhecimento da verdade de Deus que liberta, que é a informação que veio por Jesus para dar ao homem o conhecimento da salvação, o caminho, o meio. E o evangelho é quem nos informa isso. Se a gente não crê nesse evangelho e viver uma vida de fé em Deus, sem entendimento, sem a direção da doutrina de Cristo, logo você está perdido. Porque o que nos leva a continuar no caminho da salvação é cuidar de nós e da doutrina. É ser prudente com a doutrina. É examinar a nossa fé se condiz com a doutrina de Cristo, de Cristo, de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. É isso que nós temos que priorizar na nossa vida. Será que você está na doutrina de Cristo? Será que teu entendimento, formação de fé em Deus, está sendo conduzido pelo ensinamento da doutrina de Cristo? Se não tiver, meu irmão, infelizmente é a verdade. Você está crendo em vão. Você está vivendo um ritual, sacrifício, adoração vã. Se não tiver na doutrina de Cristo. A Bíblia nos ensina isso. É isso que nós temos que priorizar na nossa vida. Não é uma vida de formalidade. Não é uma vida vivendo uma fé em Deus cega, sem entendimento. Você tem que ter entendimento, tem que buscar o conhecimento, tem que ser prudente, tem que estar conhecendo a verdade para que você seja liberto. A palavra de Deus é quem diz isso. O apóstolo João está orientando aqui. Segunda carta do apóstolo João, versículo 4 ao 11. Dê uma lidinha aí. Pare para analisar a Bíblia. Não fique aí escravizado dentro de ritual, de formalidade, de devoção, de consagração, de social, de presença de ritual religioso, não. Vá se dedicar a conhecer a Deus, buscar a Deus na palavra. Vá buscar conhecer. Vida com Deus é no entendimento, é pelo conhecimento, não é pela formalidade religiosa, não. Vá ler a palavra, leia esse texto aqui. Segunda carta do apóstolo João. Capítulo, não tem capítulo, aliás. Versículo 4 ao 11, porque não tem capítulo. João vai orientar contra os enganadores, os falsos profetas que se têm feito anticristo, que negam a Jesus. Por que negam a Jesus? Mas eles professam Jesus, eles falam de Jesus, eles abrem locais que diz que é a casa de Deus, que diz que estão adorando Jesus. Mas como é que eles negam a Jesus? Com a doutrina, com a instrução, com o ensinamento que eles dão lá, que contraria a doutrina de Cristo, que não se submetem na doutrina de Cristo, que não são fiéis à doutrina de Cristo, que não perseveram na doutrina de Cristo. E logo João vai dizer que esses não têm a Deus, não escutem eles, aparta-te deles. Eles não têm a Deus, irmãos. E a gente, vamos fazer uma análise aqui, rapidinho, que eu gosto de trazer você para o raciocínio. Eu gosto de convidar você a pensar. E eu quero agora trabalhar o teu entendimento, para você entender e conhecer a verdade agora. João, o apóstolo João, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Lá na segunda carta de João, versículo 4 e 8. No versículo 8 e o 9, João vai dizer assim. Deixa eu ver aqui como está. Versículo 8, João vai dizer: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que já temos ganho. Aí ele vai dizer assim: antes recebamos o inteiro galardão.
Versículo 9, João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem persevera na doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. Não é quem está ali, aqui ou acolá. É quem persevera, é quem está na doutrina. Esse tem a Deus. Está entendendo isso? Agora eu quero convidar você a pensar comigo. João vai dizer aqui, olha, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, João vai dizer, não tem a Deus. Perseverar é se manter firme, fiel, sem desviar. Prevaricar é desviar, é não se submeter, é não estar firme. E é isso que João está dizendo. Aqueles que não se mantêm fiel à doutrina de Cristo, não têm a Deus. Aqueles que prevaricam, que não se mantém firme, que desvia, que segue outros conceitos, não tem a Deus. Não tem a Deus. Agora, eu convido você a pensar comigo. Vamos lá. Todo mundo diz que é de Deus. Todo mundo. Todos os religiosos de qualquer religião diz que é de Deus. Por que dizem que é de Deus? Porque são religiosos. Estão dentro das suas entidades. Estão cumprindo suas devoções. Estão sendo fiéis aos mandamentos dos homens dentro das religiões, igreja ou qualquer coisa assim. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Que de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião, seja ela qual for. Só é de Deus quem está em Cristo, quem está na doutrina de Cristo. É por isso que você tem que examinar-se se está em Cristo ou se já não foi reprovado. Como Paulo vai advertir aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. E João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todos os grupos dizem que são de Deus. É ou não é? Vamos aqui analisar e colocar ponto por ponto. Os católicos, os grupos que estão vivendo dentro do sistema católico romano, diz que são de quem? De Deus. Os que estão dentro do sistema doutrinário da Sociedade de Torre de Vigia, Estima de Jeová, diz que são de quem? São de Deus. E são as testemunhas de Deus. Os mormons dizem que são de Deus. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. Os adventistas dizem que são de Deus, porque são os fiéis, o remanescente que guarda a lei, são de Deus. Eles dizem que são a verdadeira igreja de Deus. Congregação Cristã do Brasil, os adeptos dessa instituição igreja religiosa, da religião evangélica, eles dizem que são de Deus. Todos os religiosos do sistema religioso evangélico dizem que são de Deus. As pessoas que estão dentro da Umbanda, da Macumba, dizem que são de Deus. As pessoas que estão dentro do budismo, espiritismo, dizem que são de Deus. E agora? Como é que você vai agora dizer se são ou não de Deus? Como é que você vai julgar? Você vai julgar pela religião? Não, porque a minha é a verdadeira. Nós somos de Deus, eles não. Por quê? Porque você está numa religião evangélica e eles estão numa religião católica, espírita. Será que você vai dizer que é de Deus porque você é do sistema religioso de Testemunho de Jeová e os outros são evangélicos? Será que você vai dizer que é de Deus porque você é mormon e os outros não são? Porque todos dizem que são de Deus, principiado na sua religião, na sua instituição. É ou não é? É. Agora, vamos olhar para a palavra, que é o princípio de tudo, que a gente tem que julgar toda a verdade de Deus. A gente tem que usar o crivo da palavra. É a palavra que ilumina, que nos esclarece, para conhecer o que é e o que não é de Deus. Todos dizem que são de Deus. E agora? O que é que Jesus vai dizer? Jesus é a revelação, é a verdade de Deus. Por isso que Pilatos perguntou a ele o que é a verdade. Ele não respondeu. Porque Pilatos tinha que perguntar a ele quem é a verdade. Jesus não respondeu o que é a verdade. Porque a verdade não é uma coisa, não é uma religião, não é um conceito de doutrina. A verdade é o próprio Jesus. Ele é a verdade. E toda a palavra dele é fiel e digna de aceitação,
e seguir, porque é uma rocha onde firmamos nossa vida com Deus. É pela palavra de Cristo, o que ele ensinou, a doutrina de Cristo. Eis aí a doutrina. Vou chegar aqui para você falar o que é doutrina. Então, todo sistema religioso diz que é de Deus. Todos os adeptos. Aliás, todas as pessoas no mundo diz que é de Deus, não é? Mas vamos para Jesus. Jesus chega e diz assim: vocês têm por pai o diabo. Porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha doutrina. A doutrina que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. E vocês não me ouvem por não receber a minha doutrina. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Ele está dizendo isso para quem? Vamos analisar esse contexto lá de João, capítulo 8. Jesus está falando isso para quem? Para um grupo de religiosos da religião judaica, que se denominava de Deus, que se denominava o grupo santo, os fariseus. Eles achavam que eram de Deus. Eles achavam que eram mais de Deus do que os outros. Eles entendiam que eles eram puros e os outros estavam contaminados com o pecado, e eles não. Eles achavam que eles eram a classe especial de Deus. Por que eles achavam isso? Por causa da formalidade religiosa. Por causa do sacrifício religioso. Por causa dos mandamentos dos homens. Por causa da vida formal de obrigação, de sacrifício, de ritual religiosos. Eles entendiam que eram de Deus. Mas quem é de Deus não é principiado dentro desse meio. O princípio de uma pessoa ser ou não de Deus não é por uma igreja, não é por uma religião, não é por obra de caridade. É isso que você e todos nós temos que aprender com Jesus. Jesus que trouxe esse ensinamento. Jesus agora vai repreendê-los, dizendo: vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque eles estavam rejeitando a verdade de Deus. E o único que trabalha para rejeitar a vontade de Deus, levando os homens a não aceitar, é o diabo. E Jesus está dizendo a eles: vocês têm por pai o diabo. A atitude de vocês de negar a minha doutrina, de não me receber, de não crer em mim, é do diabo em vocês. Porque a doutrina que eu trago não é minha, é do Pai. Vocês têm que receber o que eu trago como de Deus. Não é o que vocês ensinam que é de Deus. Porque a verdade de Deus não é nenhum sistema religioso. É Jesus. E é essa a verdade que nós temos que crer, seguir e estar firme para que sejamos de Deus. Não é dentro de nenhuma igreja, cumprindo nenhum ritual, devoção ou obrigação. Está entendendo isso? Todo mundo diz que é de Deus. Vamos lá. Aí a gente vai examinar agora. Vamos usar a inteligência. Vamos raciocinar. Vamos examinar. Vamos lá. Como é que eu sei o que é de Deus ou não é? Aquele ensino, aquela direção. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu não estou aqui julgando as pessoas. Eu estou aqui julgando o conceito, a doutrina, que é ou não de Deus. Como é que eu sei que é de Deus? Bem, vamos lá. O apóstolo João vai dizer, a palavra de Deus nos revela, lá na segunda carta de João, versículo, porque não tem capítulo. No versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então eu posso usar esse critério para saber aonde está a verdade de Deus, aonde está um povo firmado em Deus, aonde está um povo vivendo com Deus na fé, ou não. Eu tenho que usar o critério da palavra. Eu tenho que usar o crivo da palavra, para que eu seja bem-aventurado. E vamos aqui fazer isso agora. Bem, todos dizem que são de Deus. Vamos analisar alguns conceitos religiosos, para ver se é de Deus esse ensino, essa doutrina. Vamos começar pelo sistema católico romano, onde dizem que são a verdadeira igreja de Deus, não é? E como é que eu posso analisar e julgar se é de Deus ou não? Pela doutrina, pelo ensinamento, pelos conceitos de fé que vivem, pregam e ensinam ao povo. Vamos analisar. A doutrina do sistema católico romano é de Deus ou não? Claro que não. Claro que não. Falam de Deus,
falam de amor, falam de caridade, falam de bondade, de ser bonzinho, fazer o bem, mas não é isso que leva o homem a Deus, e não é isso que leva o homem a ser de Deus. Porque o inferno está cheio de religioso, está cheio de caridoso, está cheio de pessoas que viviam dentro de religião, está cheio de pessoas que faziam o bem. O inferno está cheio. Porque o único meio de ser livre do inferno é crer na verdade de Deus, é crer na doutrina, no evangelho de Cristo. Para crer, ser salvo e ser de Deus. Vamos analisar a doutrina. Sistema católico romano. O que é que eles ensinam lá como verdade de Deus? O que é que eles ensinam lá como meio de fé? A doutrina de Cristo ensina alguém a clamar outro nome? A doutrina de Cristo ensina alguém a estar preso a nenhuma instituição religiosa, como o sistema de Deus, igreja? A doutrina de Cristo ensina alguém a rogar por Maria, Pedro, João, Paulo, Tiago ou algum desses nomes? A doutrina de Cristo ensina alguém a ser salvo dentro de uma instituição religiosa como se fosse a verdadeira de Deus? Não ensina não, gente. A doutrina de Cristo ensina alguém a rogar pelos mortos, a fazer ritual de sacrifício, de penitência, para remissão do pecado, para purificação do pecado? Ensina não, gente. Então, logo, a doutrina católica romana, ela não é de Deus. Logo, eu tenho toda a certeza e convicção que as pessoas que estão lá dentro vão se decepcionar no final do labor desta vida, porque não estão em vida de comunhão com Deus, não estão na salvação e não estão dentro da graça de Deus, porque estão não no evangelho de Cristo, estão dentro do sistema religioso católico romano. Vamos analisar outro conceito doutrinário. A igreja de Mórmon. A doutrina que se prega na igreja de Mórmon é a doutrina de Cristo? É não. Primeiro, que eles negam a verdade da salvação revelada por Cristo. Eles acreditam no livro de Mórmon, onde tem a história de um povo aí que não tem nada a ver com as escrituras. Eles acreditam que o homem só é salvo se ele for Mórmon, da religião de Mórmon. A doutrina de Cristo ensina isso a alguém? Eles acreditam que a salvação foi revelada, não foi por Jesus, foi por Moroni, um anjo que revelou a Joseph Smith em placa de ouros a salvação. E ensinando que o homem só é salvo se estiver na igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, que é a igreja de Mórmon. A doutrina de Cristo ensina isso, irmão? A doutrina de Cristo ensina a salvação por alguma igreja, por algum caminho, por alguma prática ou obra? Não. Logo não é de Deus. Está vendo como é que a gente vai sendo instruído, vai pensando, vai sendo esclarecido e conhecendo a verdade para ser liberto da mentira? Vamos analisar outro conceito doutrinário para ver se é de Deus. Os testemunhos de Jeová, Sociedade Torre de Vigia. Essa doutrina que é ensinada lá é de Deus, irmão? São testemunhos de Deus? Esse grupo dentro dessa instituição está vivendo para Deus na obra de Deus? Tá não, irmão. Não tem a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não ensina ninguém a ser salvo, a ser de Deus, estando dentro de nenhuma instituição religiosa. Observe uma coisa comigo aqui. Todas as religiões, elas pregam exclusividade, que salvação só se você estiver dentro dela. Seja igreja católica, evangélica, Mórmon, Testemunho de Jeová. Eles ensinam lá que salvação é para quem está dentro desse grupo, dentro da instituição. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus ensinou a salvação dentro de alguma instituição, igreja, dentro de alguma religião, dentro de algum grupo, guardando doutrina de homem ou de qualquer sistema? Então logo não é de Cristo. O sistema doutrinário da Sociedade Torre de Vigia não é de Cristo. Jesus não ensinou ninguém a ter esperança em paraíso na terra. Jesus não ensinou a ninguém a invocar o nome de Jeová para ser salvo. Jesus não ensinou a ninguém que depois que o homem morre, acabou tudo. Essa doutrina não é de Cristo. Essa doutrina não é de Cristo. É do homem. É doutrina de demônios que negam a Jesus. Tanto é que dentro dessa doutrina, eles negam a divindade de Jesus. Eles não creem em Jesus como Deus. Logo é o espírito do anticristo operando nesse grupo com esse ensino doutrinário. Logo aí entra o quê? O que Paulo disse, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Doutrina de demônios, por espíritos enganadores, levando o povo a apostatar da fé. É o que esse povo está vivendo.
não é na doutrina de Cristo. Eles não se submetem à doutrina de Cristo. Nem o sistema católico romano, nem o sistema religioso da Sociedade de Torre de Vigia, nem o sistema religioso dos mormons, nem o sistema religioso de Adventista do Sétimo Dia, nem o sistema religioso de Igreja Evangélica, nenhuma, não se submetem à doutrina de Cristo. O que é que a Bíblia diz? Não tenha Deus. Não se engane, meu irmão. Ah, irmão, mas a igreja evangélica é a de Deus, é a de Jesus. Por quê? É evangélica. Quem disse isso? Aonde é que Jesus mandou ir para nenhuma igreja evangélica para ser dele? Aonde foi que Jesus deixou alguma igreja evangélica? Eu pergunto a você. Jesus não deixou a igreja evangélica. Jesus deixou o evangelho. O evangelho não é uma religião nem uma igreja. O evangelho é a informação que nos leva à salvação. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê nessa informação, o evangelho. O evangelho não é uma religião evangélica, não é uma igreja. Até porque o que se prega hoje dentro de muitas igrejas evangélicas é o evangelho? É não. Logo, tem o nome de igreja evangélica, mas não vivem e não estão firmados crendo no evangelho de Cristo. Não perseveram na doutrina de Cristo. Vamos lá. Vamos analisar agora também o contexto do sistema religioso evangélico. Se a doutrina é de Cristo, é não. Jesus ensinou alguém que está subindo a algum lugar, algum monte, alguma montanha para buscar a Deus? Não. Jesus ensinou alguém a estar dentro de algum local, igreja, fazendo pacto, voto, campanha, para Deus abençoar ou encontrar algum poder de Deus? Não. Jesus ensinou alguém que tem que ser salvo, batizado dentro de igreja, ou tem que ser de alguma igreja para ser dele? Não. Jesus ensinou alguém que para adorar a Deus tem que estar dentro de alguma igreja, tem que estar cumprindo o sacrifício, a obediência, um ritual, a devoção, dentro de algum sistema religioso para ser de Deus? Não. Então logo o sistema doutrinário da religião evangélica não é de Deus. Não é de Deus. É assim que a gente conhece a verdade. Analisando a verdade pela verdade. E a gente vai conhecer e ver a mentira que o povo está vivendo, que eu um dia vivi e hoje fui liberto, porque conheci a verdade. Você precisa ser liberto da mentira. A mentira que te leva a pensar que está vivendo com Deus. A mentira que te leva a pensar que tu é de Deus. A mentira que te leva a pensar que tu estás em Deus. A mentira que te leva a pensar que tu estás indo para a vida eterna com Deus. Cuidado. Seja liberto. Deixa a luz de Deus iluminar a tua mente. Iluminar o teu entendimento. Para que aconteça o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não seja esclarecido com a verdade do Evangelho de Cristo. E é isso que muitas religiões e igrejas têm feito. Privado o povo da verdade. Não estão submissos à doutrina de Cristo. Estão estabelecendo suas próprias doutrinas. É um absurdo, gente. Dentro de muitas igrejas evangélicas, estão colocando a salvação pela causa de usos e costumes. Estão ensinando que a causa da salvação é guardar o sábado, é ser batizado, é estar dentro de uma igreja, é não usar brinco, é não usar maquiagem, é não cortar o cabelo. Estão pregando que a causa da salvação é viver robotizado dentro de uma forma religiosa que a igreja determina, guardando usos e costumes. Não, isso é heresia. Isso não é doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação. A causa da salvação para o homem perdido não é a igreja, não é vida religiosa, não é guardar sábado, não é ser batizado, não é deixar de usar brinco, nem de usar maquiagem, nem deixar de cortar o cabelo, não é usar calça ou bermuda. A causa da salvação para o homem perdido é Jesus, 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 Jesus. E Jesus vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. A causa da salvação não é nenhum ritual, usos e costumes de igreja. Não é nenhuma vida filiada ou adepta escravizada dentro de igreja. A causa da salvação é Cristo. Quando você crê no Evangelho que nos leva a Ele.
O evangelho é uma informação que não leva ninguém a nenhum lugar, nenhuma religião, nos leva a Cristo. O alvo, a direção do evangelho é Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz, ele é a porta, ele é o alimento, ele é a esperança, ele é o príncipe da paz. Ele é o reconciliador, ele é o salvador, ele é o protetor, ele é a graça, ele é o canal da bênção. Jesus é a rocha, Jesus é Deus vivo e verdadeiro que tem o poder para nos salvar. Não é uma vida dentro de nenhum sistema religioso, igreja, guardando nenhuma doutrina de nenhuma religião ou igreja. Jesus é a nossa causa, é a causa da nossa salvação. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo essa administração? Você está entendendo essa orientação que você está recebendo agora? O apóstolo João vai dizer isso, irmão. O que é que você está priorizando na tua vida? É ir para o culto no domingo? É ir para a campanha? É ir para a consagração? É ir para a marcha? É ir para a campanha da muralha? É ir para a campanha da corrente da fogueira santa? O que você está priorizando na tua vida? É subir monte? É estar dentro de ritual de igreja, de movimento? O que você está priorizando na tua vida? É cumprir obrigação e devoção de igreja? Meu irmão, faça aquilo que está na palavra nos advertindo para que sejamos prudentes. Jesus vai dizer, examinai as escrituras. O motivo de vocês errar é por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Será que você está sendo prudente? Será que você tem o entendimento da doutrina de Cristo? Irmão Wellington, e o que é doutrina de Cristo? Me explique aí. Irmão Wellington, o que é doutrina de Cristo? Eu vou te explicar o que é a doutrina. Que nos leva à salvação. Por onde andamos na salvação? Eu vou te explicar o que é a doutrina. Por isso que Jesus vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento, ele não está falando do fermento literal de pão. Ele está falando da doutrina. Por isso que Paulo vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo não está falando de fermento literal de pão. Paulo está falando da doutrina. Um conceito distorcido, errado, fora da verdade do evangelho, vai desviar você de toda a doutrina de Cristo. Vai tirar você da sã doutrina. Um ponto, um conceito, um acrescentar, um adicionar, vai tirar você da direção. Cuidado. Por isso que Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Se alguém não prega ela, aparta-te dele. Mas, irmão Wellington, o que é doutrina? Me explique, por favor. A palavra doutrina no grego quer dizer ensino, instrução, um conjunto de princípios para uma base de fé com Deus. Isso é a doutrina. Vou repetir para você entender o que é doutrina. Doutrina é o ensinamento, é a instrução, é o conjunto de princípios para uma base da fé verdadeira com Deus. Aí eu pergunto, o que o povo vive hoje dentro de muitas igrejas? É o que Jesus ensinou? É o que Jesus instruiu? É os princípios de Deus que está na palavra? É não. Dentro dessas religiões que eu falei, igreja tudo, o que estão ensinando lá não é a doutrina de Cristo, não é a instrução de Cristo, não é o ensinamento de Cristo. E estão apenas usando o nome de Cristo. Jesus vai dizer, não adianta dizer que eu sou o Senhor, não adianta dizer Senhor, Senhor, porque ninguém vai entrar no céu porque diz Senhor, Senhor. Só entra no céu quem estiver na doutrina de Cristo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não adianta. O caminho para o reino de Deus, o caminho para estar na vida com Deus, o caminho da salvação de Deus, o caminho da reconciliação com Deus, não é nenhuma instituição religiosa, seja qual for a igreja ou a religião. Não é nenhum ato de caridade, de amor, de devoção, de prática, de campanha do quilo, de obra social. O caminho para a vida com Deus é Cristo, a doutrina dele. Ele é a causa da nossa salvação. E você só pode ter o efeito da salvação quando crê em Jesus. Não é quando você está dentro de nenhuma instituição religiosa. Você está entendendo isso, então?
É por isso que o apóstolo João está aqui advertindo aqui, nessa segunda carta, essa senhora que ele escreve, dizendo a ela para ter cuidado com os falsos mestres que se tornam anticristo, que negam a Jesus, que não se mantém fiel à doutrina dele. Meus irmãos, você sabia que teve e tem aí muitos pastores que estão cobrando do povo, sabe o quê? Não é a fidelidade a Cristo, a doutrina de Cristo. Estão cobrando do povo fidelidade a eles e a doutrina deles dentro das igrejas. Aí quando eu vejo um homem dando uma afirmação dessa, impondo uma ordenança dessa, aí eu vejo logo que não é de Deus. Não tem a Deus, irmão. Ah, mas o homem é homem de Deus. Para você todo mundo é de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é todo mundo que é de Deus não, irmão. Para ser de Deus, é preciso ser convertido verdadeiramente. É preciso ser transformado pela verdade do Evangelho. É preciso ser selado pelo Espírito Santo para estar inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, que são pessoas que estão com a garantia de que são de Deus. Não é dentro de nenhuma igreja, é pelo Espírito Santo na palavra de Deus, Cristo. E o Espírito Santo não vai guiar ninguém dentro de igreja. Ele nos guia na palavra. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus falou. Meus amados irmãos, reflitam nessa instrução que vocês receberam. Esse é o meu trabalho. Pregar a verdade do Evangelho, levar o esclarecimento de Deus, a exposição da verdade, para levar a luz e entendimento aos simples. Porque muitos precisam despertar e acordar. É preciso os verdadeiros pregadores, os verdadeiros profetas de Deus, começar a protestar, tocar a trombeta, pregar a verdade, assumir um compromisso com Cristo e buscar agradar a Deus e não os homens, pregando a verdade do Evangelho. Aborreça-se quem se aborrecer. Levante-se o espírito do governador, quanto mais de líder religioso. Não saia do teu lugar. A posição que Deus te vocacionou, a posição que Deus te chamou como profeta dele, não é para criar sensacionalismo dentro de igreja, é para pregar e ensinar o povo a verdade do Evangelho, anunciar a palavra de Deus. É isso que o povo precisa. Não é de oba-oba, nem de misticismo. O povo precisa ouvir a verdade e ser instruído pela verdade, que é o poder de Deus para salvar e libertar essa multidão que está perdida e morta. Que Deus abençoe e que cada um de nós, profeta de Deus, cumpramos o nosso compromisso. Aonde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, na escola, na rua, nas praças, qualquer pessoa que estiver ao nosso lado, sejamos luz para levar o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.